Então, pessoal, bom dia a todos vocês aqui. Eu pensei muito se ia fazer esse vídeo ou não, tá? Mas eu resolvi fazer. Deixa eu baixar um pouquinho a cadeira aqui. Pronto. Resolvi fazer, tá? Devido aos acontecimentos de ontem, né, você sabe, um certo tribunal aí decidiu que é constitucional os governadores e prefeitos proibirem a prática, a reza de missas, cultos públicos. Isso é uma coisa que, ainda que seja alarmante, não é o fim de tudo, porque isso vai depender de cada localidade, tá? Então, por exemplo, aqui na minha cidade, no meu estado onde eu estou morando, as missas estão, em certo sentido, liberadas, né? Quando não está liberado numa cidade, está liberado em outra e assim vai, sucessivamente, tá? E a gente consegue ir burlando isso aí. Agora, óbvio, isso dificulta os sacramentos, o acesso aos sacramentos, tá? Então esse vídeo aqui é para entender um pouco o que é que dá para ser feito, tá? Porque quando começam esses problemas graves é que o brasileiro se dá conta de que alguma coisa está errada, porque o brasileiro comum, e aqui eu não estou falando só dos que não estudam, que tem uma vida, né, não estão nem aí para nada, mas estou falando de quem está acompanhando essa situação como um todo e até estuda, mas estuda muitas vezes da forma errada ou não tem, enfim, não consegue aprofundar a sua consciência, né? O seu horizonte de consciência. Olha, antes de você pensar em profecia, antes de você pensar num dom divino para adivinhar o futuro ou entender as coisas, na verdade, o profeta não adivinha o futuro, o profeta determina o que vai ser o futuro, tá? Mas antes disso tudo, né, que é uma coisa muito excelente, muito excelsa, você tem que entender que existe uma coisa chamada horizonte de consciência, tá? O que é um horizonte de consciência? Um horizonte de consciência é até onde a sua consciência pode conceber determinadas possibilidades, determinadas condutas, determinadas atitudes. Por exemplo, pense numa criança inocente que não sabe, por exemplo, o que é o mal, não sabe o que são pessoas maliciosas. Isso quer dizer que o horizonte de consciência dela está fechado para a prática do mal do mundo. Então ela nunca vai tomar, sei lá, a atitude de algum adulto que, sei lá, tente atacar ela, abusar dela, sei lá, de forma maliciosa, né? Ela talvez perceba, se aconteça algum problema, que aquele sujeito não tem boas intenções, né? Ela tem uma certa visão disso, mas não possui os materiais corretos para descrever aquilo. Por isso que geralmente a criança ela se fecha quando acontece algum abuso, ela fica calada, porque ela não sabe dar nome ao seu sofrimento pela falta do horizonte de consciência. Isso é comum, é normal, faz parte. Nós não nascemos sabendo de tudo. Aliás, a nossa vida, até a vida com Deus, a vida da salvação, é uma ampliação desse horizonte, né? É uma ampliação e aprofundamento desse horizonte, tá? Mas a maior parte das pessoas não tem horizonte de consciência para entender o quão grave as situações estão acontecendo. Isso aconteceu na minha página do Facebook. Eu falei esses dias, olha, é a primeira vez na história que o Estado avançou sobre a igreja e não houve nenhum mártir. Isso em 2020. Olha, 2020 foi o primeiro ano na história da igreja que aconteceu isso. E as pessoas começam a falar, não, mas tem um martírio branco, mas não estou falando de martírio branco. Por quê? Porque não se encaixa aqui. Martírio branco, que o Papa Bento XVI escreveu, ele se encaixa no contexto, tá? Ele se encaixa no contexto da perseguição velada. É quando você está lá no seu trabalho e você que é mãe, ou você que é pai de vários filhos, ou você que vai à missa no domingo e o cara começa a zoar com a sua cara por conta disso. Isso não é uma perseguição de modo ativo, que você vai morrer, mas o sujeito está ridicularizando a sua fé, está ridicularizando o seu estilo de vida. Aliás, diga-se de passagem, o martírio branco, ele precede o martírio vermelho, né? Já que vamos utilizar uma simbologia das cores aqui, né? Então, mas, ou seja, a situação que estamos enfrentando não é caso para martírio branco. Os governadores, prefeitos, seja lá quem mais estiver trabalhando ativamente pelo fechamento das igrejas, não estão simplesmente, tá, zombando da nossa fé, não estão ridicularizando ela, eles estão proibindo ela, eles estão agindo de forma ativa para que você não vá, não tenha acesso, entendeu? Isso é a gravidade do problema, ou seja, a inteligência no Brasil decaiu tanto, mas tanto, que as pessoas não conseguem perceber esse simples fato, certo? Então, as pessoas não têm o horizonte de consciência da maioria das pessoas não avança, né?
Porque quando elas estudam porque tem um interesse legal, assim, não tem, sei lá, interesse na vida de Santa Teresinha, na vida de Santa Teresa d'Ávila, um conhecimento de teologia, etc. Não tô dizendo que isso é errado não, tá? Só tô dizendo que, olha, você tem que se colocar no seu lugar. Se eu tenho só essa forma de conduta com conhecimento, com conteúdo, com a fé, então eu não estou habilitado a entender, a compreender realidades maiores que transcendem, que abrangem a problemas locais que eu estou acostumado a observar. Ou seja, o prefeito vai cuidar da sua cidade, o governador cuida do estado. Então, se você é só um prefeito que está ali cuidando de algum tema específico, que está ali, tem interesse na teologia, isso é bom, maravilha, continue. Mas, em certo sentido, quando chega alguém para você, né, que você percebe que aquela pessoa já leu mais livros que eu, já teve mais experiência que eu, né? Então você tem que dar uma forma de calar a sua voz interior, que aquela voz da vaidade, do tipo, esse sujeito tá falando merda, idiota, né? E perceber o que tá falando de fato, tentar entender ao menos, ou ainda que você não entenda, dar um certo crédito. Todas as desgraças no mundo aconteceram por conta disso. Sempre houveram pessoas anunciando que elas iriam acontecer, mas elas sempre eram sempre taxadas como loucas, né? Taxadas como idiotas, taxadas como, você tá maluco, teóricos da conspiração. Quantos anos, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho falou sobre essas coisas que esses globalistas tinham em mente e muitas pessoas ignoraram. Agora está todo mundo aí, preso nas mãos do globalismo, né? Por quê? Porque, olha, poder, gente, poder é uma coisa que se manifesta, mas ele é cultivado de forma secreta. Então só as pessoas que têm coragem para ir nos documentos mais secretos, mais profundos, que elas conseguem, em certo sentido, tá? Abranger o que o sujeito está preparando, porque ninguém faz, isso é idiotice, entendeu? Nem na guerra, em lugar nenhum se faz isso. Ninguém anuncia todos os seus planos abertamente, assim, né? Isso não faz o menor sentido, mas enfim, só a igreja, né? A igreja faz isso porque o próprio Jesus falou, o que foi revelado, foi dito, gritado pelos telhados, para você ver o quanto o poder político e militar deste mundo não tem interesse para a igreja. Mas vamos lá, tá? Então esse é o primeiro ponto, nosso horizonte de consciência. O segundo ponto é a nossa relação com os nossos inimigos, tá? Eu vou pegar um livro aqui, certo? Deixa eu só pegar uma coisa aqui para travar outro livro aqui e não perder a página. Pronto. Aqui. Bom, eu vou pegar um livro aqui, é do padre Michel Schwanz, né? Ele nasceu na Bélgica. Esse livro aqui, O Comunismo e o Futuro da Igreja no Brasil. Eu não sei, acho que eu fiz um vídeo anterior, eu falei um pouco desse livro, mas eu vou novamente falar, tá? Ele está falando, ele foi enviado pelo Vaticano, pelo Papa São João Paulo II, tá? Para fazer duas coisas: frear o protestantismo e frear o avanço do socialismo aqui na América Latina. E isso aqui é um relatório, tá? Isso aqui não é uma brincadeirinha, isso é um relatório, uma investigação que ele fez a respeito de como os brasileiros lidam com os seus inimigos, os brasileiros católicos lidam com os inimigos da igreja, tá? E tentando orientar essas pessoas para fazer uma coisa. Obviamente, é aquilo que eu falei no coisa anterior, né? No ponto anterior. Era uma pessoa que tinha um horizonte de consciência muito mais abrangente, mais avançado, e que simplesmente também foi ignorado pelas massas, pelas pessoas no geral. Principalmente, não estou falando assim, as massas no sentido, as pessoas como um todo. Não, as pessoas que estão lutando contra esses inimigos há muito tempo. E ele vai tratar aqui, logo na página 15, no começo, tá? Que ele vai falar o seguinte: da mania que os católicos têm de achar que tudo deve ser levado para o campo do debate, tá? Então, ele fala assim, os católicos brasileiros se interessam não só em atacar o ateísmo marxista, como em refutar outras teses teóricas, recorrendo às encíclicas sociais dos últimos papas. Pensamos estar precisamente aí a fonte de profundos equívocos. Com efeito, para ser eficaz, uma discussão deve apoiar-se em princípios comuns aos interlocutores. Quando São Tomás critica uma posição filosófica de Aristóteles ou de Averroes, serve-se de considerações filosóficas e não teológicas. Na medida em que os católicos teimam em se servir de documentos provindos da hierarquia enquanto tal, expõem-se a não serem compreendidos pelos seus interlocutores.
Belo exemplo de diálogos de surdos. Ou seja, você está dialogando com uma pessoa, está discutindo com ela, mas ninguém vai ouvir ninguém, porque a encíclica só tem valor para você, meu filho. Não tem valor para o comunista, não tem valor para o ateu, não tem valor para o liberal. Não vai funcionar nada você ficar citando encíclicazinha de Pio X falando, porque o liberalismo é a fonte de todos os erros, o modernismo a raiz de todas as heresias. Ele vai te dar uma bela de uma banana para você, vai continuar fazendo a mesma coisa de sempre, né? Então ele continua: se o recurso ao princípio de autoridade tem valor para a consciência de um católico convicto e submisso, não tem para de um católico medíocre ou para um ateu. Outro sim, como documentos religiosos, as encíclicas são geralmente dirigidas ao mundo católico e só a ele. Assim, quando os teus rivais situam a discussão num plano puramente natural, os católicos julgam poder contestar recorrendo a argumentos de autoridade garantidos pela origem divina que se lhes reconhece. Procura-se então na doutrina social da Igreja a panaceia para todas as dificuldades levantadas pelo comunismo, não só no domínio religioso como no social, econômico e político. Em nome da doutrina social da Igreja, o clero apelará para a bondade e compreensão dos ricos, intercederá junto à classe dominante, suposta sensível às objurgações da hierarquia, que cada um dê o do seu, prega-se paternalmente, e logo o perigo comunista será afastado. Em suma, muitos católicos supõem encontrar na doutrina social da Igreja, codificada nas encíclicas e nos discursos pontifícios, a arma necessária para obter grandes vitórias. Infelizmente, na prática, essa doutrina sozinha não atinge e não convence ninguém, a não ser os convictos. Veja, isso aqui não sou eu que estou falando, é um padre enviado por São João Paulo II para fazer um diagnóstico da posição dos católicos brasileiros. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, que eu não olhei e me veio essa ideia de olhar aqui agora. Ainda tem, nihil obstatio, que é nihil obstatio, ou seja, é um nada consta, em que um monsenhor, um cardeal avalia para ver se nesse livro há erros teológicos, e um imprimatur, que significa imprima-se, é uma espécie de selo, tá? Que a Igreja dá para que esse livro para que esse livro seja divulgado, tá? Para que esse livro seja divulgado e anunciado nas paróquias, enfim, para que as pessoas consumam ele. Então não é um livro qualquer, meu filho, não sou eu que estou falando, porque eu já falei isso aqui na página, no canal, já falei em outros lugares, mas as pessoas sempre vêm, eu não sei, parece que bate na parede e volta para elas, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu estou falando, olha, não adianta você ficar usando o documento da Igreja para combater inimigo, não adianta, isso aí é para convencer quem é católico. Geralmente quem é inimigo não é católico, não sei se você percebeu isso, tá? Não sei se você percebeu isso. Então, ele continua no último parágrafo aqui. Deparamos aqui o segundo e grande equívoco que enfraquece a posição dos católicos brasileiros em sua luta contra o comunismo. Porque, se o comunismo é doutrina teórica, é também uma praxis. Não só interpreta a história, como também julga poder orientá-la. É doutrina de ação. O combate no campo teórico é, então, absolutamente necessário, mas insuficiente. É preciso também atingi-lo no campo dos fatos, da ação. Ora, em vão procurar-se-á encontrar no que se convencionou chamar de doutrina social da Igreja qualquer indicação técnica pormenorizada. Guardiã da fé e dos costumes, a Igreja dita os princípios eternos da moral, levando em conta as necessidades das diversas épocas. Para o mais, após haver ditado os princípios diretores da ação dos católicos, confia no seu espírito de iniciativa. Voltaremos mais tarde a falar sobre esse assunto de capital importância. Não convém aqui ler o livro todo. Sugiro que quem está interessado nessa luta compre, tá? Compre. E leia isso aqui de cabo a rabo, estude, anote, faça notas, enfim. Então, primeira coisa, você vê que ele está diagnosticando o seguinte: os católicos não sabem lidar com seus inimigos. Não sabem. Os católicos vivem presos no mundo da Idade Média. Eu não estou falando dos católicos jujubas, estou falando dos que estudam, dos que buscam a tradição. Eles acham que tudo ainda se resume, que a fé católica ainda é a régua e a medida do mundo. Não é mais, meu filho. Não é mais. Desde um evento chamado Reforma Protestante, tá? Os políticos, os príncipes deste mundo, deram a bela de uma banana para a Igreja quando não perseguem ela ativamente. Então não adianta ficar só no campo doutrinal. Não adianta achar que porque é um problema de doutrina. E mais, isso aqui vale não só para os inimigos fora da Igreja, mas os que estão dentro também. Você não acha que pegar um cara que é seguidor de Leonardo Boff,
da teologia de libertação e você dá um catecismo de São Pio X para ele, vai resolver o problema que não vai resolver. Ele vai pegar o catecismo, vai reinterpretar a maneira dele. Então não é um problema doutrinal. Para você entender esse problema, eu vou usar um simbolismo aqui, tá? Um simbolismo muito usado na Idade Média, que é o simbolismo dos planetas, né? O simbolismo astronômico, astrológico dos planetas, né? Como é que eles se enxergavam os planetas antigamente? A ordem, né? Ou seja, a ordem era pautada no seguinte, era pautada na sua experiência pessoal. Você está na Terra, você não está no espaço. Então você olha os planetas através da Terra. Então, em relação à Terra, como é que você enxerga a ordem nos planetas? Entendeu? E tinha a ordem da Lua, tinha a ordem de Mercúrio, vinha o Sol, depois vinha Vênus, vinha o Sol, vinha Marte, Júpiter e Saturno. Pronto, essa era a ordem. Você tinha 7 planetas acima da Terra. E você enxergava nessa ordem que eu falei. Antigamente dizia-se que cada um desses planetas, são 7, eles estão relacionados ao simbolismo das 7 faculdades da alma. Então, os sentidos, né? A mera razão interpretativa, né? A imaginação, a inteligência da intelecção, aqui busca a raiz no profundo das coisas, certo? A parte irascível, né, da alma, né? Enfim, a vontade humana, enfim, entre outras coisas. Qual é o grande problema? O grande problema é que os católicos, né, os inimigos da igreja, eles não estão no nível de mero sentimento, eles não têm um sentimento ruim sobre alguma coisa e tal, e tentam agir dessa forma. Eles também não estão no nível racional, eles estão nem aí para doutrina, meu filho, doutrina eles estão nem aí. Não adianta você chegar para a pastora da TL lá, a Home Banker, né, ou para a CNBB, ficar falando CNBB, isso vai contra a doutrina da igreja, não sei o que lá. Eles estão nem aí para isso, meu filho, nem aí. Eles mudam de doutrina como quem muda de roupa, né? Então, esse não é um ponto a ser debatido, a ser convencido aqui. Você não vai funcionar, você não tem como você convencer um inimigo disso. Eles também não estão, tá? No mero nível das paixões, da imaginação, embora muitos estejam aí. Eles têm uma narrativa da realidade, de como as coisas têm que ser, e que eles se apegam a isso. Então eles estão nesse nível, eles não estão no nível doutrinal, eles estão no nível de uma idealização de um mundo que tudo vai se encaixar e se enquadrar para eles. Entende? Então é por isso que quando você vai discutir com uma feminista, você vai discutir com um católico pró-aborto e você fala, ele começa a dar chilique, porque para ele é como se você estivesse batendo na namorada dele, batendo na esposa dele. Porque aquilo não é só uma ideia para ele, não é uma ideia. Ninguém apoia o aborto no Brasil porque simplesmente começa a pensar assim, não, vamos fazer isso, não sei o que, parará. As pessoas não sabem nem o que é o aborto de fato, o fato concreto, né? É por isso que quando você chega e a estratégia Provida funciona, você chega para ele e fala, olha aqui, ó, isso aqui é um aborto, e mostra para ele geralmente, muitas pessoas abandonam. Por quê? Porque mostrar aborto para o sujeito já é um nível maior do que o nível venusino. Não é mais um nível imaginativo. Ele não está mais idealizando uma coisa. Ele está lidando com uma situação concreta, está inteligindo sobre ela, está botando a inteligência dele, tá, para entender de fato o que está acontecendo. E aí, na hora, a pessoa se choca e bate. Pô, realmente, isso aqui não tem como aceitar. E aí, aquele castelo de areia que ele construiu na cabeça dele, tá, de forma imaginativa, que ele se apegou, vem a calhar, vem a cair. Então esse é o primeiro, esse é o ponto, né? Esse é o ponto que vocês têm que entender. Os inimigos da igreja não estão no nível doutrinal. Não vai adiantar você ficar falando que o Alexandre de Moraes é macumbeiro, que fulano de tal frequenta o João de Deus. Eles estão nem aí, eles vão fazer mais ainda. Não vai funcionar isso, né? Não vai funcionar esse ponto. É a mesma coisa que os caras estão na cruzada, tá? E falar, olha, esses muçulmanos aqui, eles não beijam a cruz. Isso chega a ser ridículo, você pensar um negócio desse. Que um cruzado ia falar um negócio desse, que um rei, um São Luís IX ia falar, vamos acabar porque esses caras não beijam a cruz. Não, eles sabiam que o problema ali era um problema marcial, de guerra, de batalha, de confronto armado. Da mesma forma os cristeiros. Da mesma forma os cristeiros sabiam disso, os cristeiros mexicanos.
Mas se você ficar preso só na parte doutrinal, na parte mercurial ou na parte lunar, que é aquela coisa de sentimento próximo, porque eu amo a Eucaristia, meu Deus, e agora, não sei o que lá, ou então mercurial, do tipo, não, porque é doutrina, não sei o que lá, é razão, não sei o que, você vai perder, meu filho, porque você não vai conseguir chegar até o nível marcial, né? E digo mais, o nível marcial não é só lutar e nem armas, mas também morrer, tá? Um Marte, por isso que o nome vem Marte, né? Do planeta Marte. Por quê? Porque está associado à parte irascível da alma. O Marte é aquele que tem em si um princípio marcial muito profundo, tá? As pessoas acham que o Marte é uma ovelhinha entregue aos bandidos. Não é, filho. O Marte, ele sabe da decisão que ele está tomando, ele tem uma consciência profunda daquilo, tá? Tanto é que os santos padres da patrística não orientavam que as pessoas buscassem um martírio. Muitas pessoas perseguidas no Império Romano queriam buscar um martírio. Não, vamos correr atrás, vamos ser mártires, porque isso é lindo, é maravilhoso. Chegava na hora H, dava cagaço e morria. Morria na alma, negava Jesus Cristo. Isso aconteceu, tá? Não foi muita gente, como as pessoas que morreram pela fé, mas aconteceu. Isso tem na patrística denunciando isso. Volume 1, leia lá. Antes do martírio de São Policarpo de Esmirna, né? Estão explicando isso, eles estão falando isso, não faz isso. O martírio é uma graça que Deus dá e você aceita. O mártir, ele percebe quando ele vai ser mártir. Então, isso é um ponto, tá? Isso é um ponto, porque eu estou vislumbrando que pode começar uma grande perseguição de fato e muito católico vai simplesmente pensar, vamos agora ser mártir, não sei o que, não sei o que. Isso vai ser uma tragédia, porque isso aí vai ter uma grande possibilidade. Passar o carro de som aqui, detesto. Tem carne bovina, carne suína, caipira, aves e linguiças. Aí, ó, carne suína, caipira, pra quem quiser. Enfim, mas olha, o que acontece é o seguinte, você não pode, sim, muitos vão fazer isso, e claro, no plano humano, eu não tenho como avaliar o plano divino, eu não sou Deus. Eu não sei se Deus vai pegar para essas pessoas, então a graça extraordinária que elas vão aceitar o martírio, mesmo fazendo isso que os mártires geralmente não fazem, que é buscar o martírio. Eu não sei, não tenho como adivinhar, eu não sou Deus. Entretanto, tá? O que eu estou falando é, olha, humanamente falando, os padres da igreja dizem, não façam essa merda, não façam isso, porque chega na hora, você não é de fato mártir, Deus não quer que você seja mártir. E aí você vai negar Jesus Cristo. E aí vai ser pior, porque você vai ser escândalo para as pessoas, né? Lembra de São Pedro, puxou a espada na noite, não foi? E depois, o que aconteceu? Quando todo mundo veio em cima dele, negou 3 vezes, não foi isso? Então, geralmente esse que é o ponto. Brincar de valentão não é um ofício para o cristão, tá? Então, e aí vai chegar no terceiro ponto, que não é só nessa relação com os inimigos. Se os nossos inimigos estão num plano superior ao plano doutrinal, como é que a gente transcende esse plano doutrinal? E aqui vem São Bernardo de Claraval, né? Eu estou terminando a biografia dele, eu terminei já a biografia dele, tá? Essa maravilhosa edição do São Dom Bosco, da minha biblioteca católica, tá? E aqui tem um trecho que fala da perseguição dele a Pedro Abelardo, tá? Eu tenho um livro aqui também, né, As Heresias de Pedro Abelardo, só que ele não está de fácil acesso aqui para eu pegar agora, senão eu mostrava para vocês, né? Que é o seguinte, o que é que levou, quem era Pedro Abelardo, tá? Pedro Abelardo, ele era um dos precursores da escolástica, tá? O que esses precursores da escolástica estavam fazendo? Você tinha ali a patrística, que era uma série de conteúdo, de cartas, de conhecimentos que os primeiros pais da igreja estavam cultivando. Geralmente eram cartas apologistas, ou seja, pessoas questionavam os cristãos e eles respondiam para mostrar, olha, o que você está chamando de cristianismo não é cristianismo, é um cara que é herege, nós não consideramos ele parte da nossa comunidade, né? A nossa doutrina, o que nós cremos é aqui na Eucaristia, né? Nós praticamos o sermão da montanha, parará, parará, parará. Só que, gente, a grande prova de que as pessoas, os católicos, estão presos nesse plano doutrinal
É que todo mundo lê a patrística e acha que a patrística é uma doutrina. Cara, a patrística não é doutrina, cara. A patrística não é uma doutrina. Você sabe o que é uma doutrina? Ó, uma doutrina você chega assim, ó, tem isso, aquilo, pá, tudo arquitetadozinho, tá? E aí, olha, nós acreditamos nessa parte, tem esse plano metafísico, nós temos um plano doutrinal aqui desse plano metafísico, onde vem isso, vem aquilo outro, pá. Abra o catecismo, você vai ver o que é uma doutrina. Veja o índice, você vê lá, creio, porque o homem, né, dá resposta a Deus, e Deus dá uma resposta ao homem, e aí vem a história da salvação, como é que isso funcionou, e como é que os muçulmanos, os pagãos, os budistas, onde é que eles se encaixam nisso, como é que funciona o Espírito Santo, a igreja, parará. Então, você tem todo um edifício estruturado e arquitetado, certo? Para que através de diversos conteúdos, e aí vem a Bíblia, vem a própria patrística, vem, né, os escritos dos santos, né, vem a tradição oral da igreja, para que através disso você consiga, tá? Você consiga ter respostas para as perguntas mais comuns das pessoas, em uma elaboração, tá? Olha, o grande problema, tá? O grande problema, certo? Por exemplo, a doutrina moral da igreja só ficou pronta no século XVIII, com Santo Afonso, que ele criou a teologia moral, e lá ficou pronta a teologia moral, a parte moral da igreja. Então, a escolástica, eles viram o seguinte: você que é escolástico, que gosta da escolástica, etc., eu também gosto, mas geralmente as pessoas pegam e acham que a escolástica, a patrística é escolástica também. Não, a escolástica é fruto de um esforço monumental de pegar a patrística e fazer uma definição do que é. Olha, dentro da patrística você vai ter padres da igreja que vão falar que a alma não é imortal. Como é que você vai encaixar isso na doutrina? Como é que você vai encaixar isso? Você não vai encaixar isso na doutrina. Não tem como. Tá? Não tem como. Então, a patrística é isso. A escolástica foi isso. Pegar esse esforço, pegar esse grande planeta da patrística, que está todo emaranhado, e dar uma ordem para ele. Né? E aí eles começam a questionar as coisas. O problema que aconteceu com Pedro Abelardo e São Bernardo de Claraval é esse, porque Pedro Abelardo queria questionar coisas relacionadas aos mistérios. E Pedro Abelardo falava, São Bernardo falava, os mistérios devem ser primeiro cridos e depois entendidos. E muitos escolásticos inverteram esse problema. Inverteram. Não é que a escolástica é ruim, mas ele criou uma espécie de mecanismo, tá? Uma espécie de mecanismo racional, em que a doutrina toda tem que passar por um crivo da inteligência, mas não tem, filho. Santo Agostinho tentou fazer isso e não funcionou. Ele descreveu isso na doutrina cristã. Olha, tem coisas aqui que a gente não vai conseguir pegar, a Trindade, por exemplo. E aí o cristianismo, claro, quando você tem uma ferramenta boa dessa, você tem um cara como São Tomás de Aquino, que era um místico, um santo, aquilo funciona. Tá? Porque ele não está só com a razão dele natural, ele está com a razão turbinada pela graça. Santo Alberto Magno, entre outros. Pega os santos escolásticos, os caras são incríveis, maravilhosos. Mas por quê? Porque eles estão usando esse esforço racional, mas ele está aliado com a graça porque eles eram santos antes disso. Eles eram homens de profunda virtude, de práticas piedosas muito profundas. Só que o que aconteceu depois na história da igreja? Tá? O que aconteceu depois na história da igreja? Você teve a peste negra. A peste negra simplesmente mandou a maior parte dos padres, sacerdotes virtuosos, que tinham possibilidade de ser santos, aliás, devem ter sido santos, para a vala, porque eles foram cuidar dos doentes, e aí se contaminaram e morreram pela peste negra. Sobrou quem? Sobrou os covardes, os canalhas, os burocratas. Aí você pega uma ferramenta excelente, que tem que ser usada por pessoas que são excelentes, que têm uma consciência disso aqui que São Bernardo está falando, tá? É só você ler a biografia dele, leia as heresias de Pedro Abelardo, tá lá, tá? É uma carta que ele mandou para o Papa. Tá? O Papa aceitou essa carta e impôs silêncio obsequioso a Pedro Abelardo. Né? Então, esse é o ponto que tem que São Bernardo diz. Então, muitos cristãos hoje, isso cria um vício. As pessoas acham que a fé é só um conteúdo. Então, você tem 300 mil livros, tá, sobre o Pai Nosso, né? E o sujeito não se digna a ele mesmo ao tentar rezar e observar o que é o significado daquelas palavras, observar o que acontece nele quando ele repete aquelas palavras, né?
As escrituras, então, meu amigo, acabou, já era, entendeu? As escrituras é livro paradidático, né? É a literatura que você lê no colégio, né? Ou seja, o sujeito ele não entende mais como é que a escritura pode falar com ele. Algo que era simples para um monge cisterciense. São Bernardo ensina a fazer isso também. Então, todo o conteúdo da fé, toda a parte de mistério da fé, perdeu a sua profundidade na alma das pessoas. Virou um mero conteúdo a ser aprendido. Olha, eu dei catequese por 5 anos. E as pessoas, quando você lida com as pessoas dessa forma, quando você lida com a fé dessa forma, o que acontece é o seguinte: o cara ele aprende o conteúdo, legal, Deus é Trindade, e ele esquece depois de 15 segundos. 15 segundos depois ele esqueceu tudo, não lembra de mais nada. Eu já fiz isso, passei uma aula inteira assim, falando sobre Jesus ser divindade. Botei as escrituras, expliquei, parará, usei argumento filosófico, pessoal, entendi. Chegou na semana seguinte da aula, tava todo mundo sem entender nada de novo. Então não adianta, a fé ela não tem que cair na sua alma, na alma das pessoas, como um conteúdo a ser aprendido, como meras informações que elas adquirem em livros. Não estou dizendo que não é para você ler livro, não, até porque isso aqui eu tirei de livros, mas eu estou falando o seguinte: olha, não basta ficar só nisso, não basta ficar no mero servilismo estudantil. Você tem que parar de se imaginar como um estudante católico e começar a se imaginar como um adulto católico, responsável pelos seus atos, pela sua consciência. Pensar, eu preciso desenvolver uma consciência. Por que a gente tem hoje um mar de pessoas escrupulosas? Ontem nós fizemos uma live sobre isso. Uma das características do escrupuloso é que ele não quer ter consciência, ele não quer assumir a responsabilidade sobre a vida dele. E o fato de você ter um mar de pessoas escrupulosas no meio católico mostra isso. As pessoas se catequizaram, se educaram para serem meros robozinhos dos outros. A gente deve sim obedecer a doutrina da igreja, fazer aquilo que ela nos indica, mas entenda, isso aí é 10%, e não sou eu quem diz, é a própria igreja que fala isso. Isso é 10% do que é a sua vida. A igreja não vai ter um manual para a vida inteira, filho. Para as coisas que você está fazendo, você tem que desenvolver uma relação pessoal com Deus profunda. E nada melhor do que isso, do que para você fazer isso, do que as práticas tradicionais da igreja. E as práticas tradicionais mesmo. Olha, uma coisa que não me cai é que eu tinha 5 anos enquanto católico e eu nunca ouvi ninguém me incentivar e falar: faça jejum total. O que é o jejum total? Você passar um dia inteiro sem comer nada. Quando você sentir fome, você come um pedacinho de pão. Só isso. E água. Acabou. Faça um jejum total, né? Reze a Deus, ofereça esse jejum, etc e tal. Ninguém nunca me explicou isso. Eu fui aprender com o professor Luiz Gonzaga do ICLS, tá? Que ele não confessa a fé publicamente por questões pessoais. Eu não vou entrar nessa querela aqui, tá? Mas uma pessoa que eu não tenho nem certeza 100% se é católico ou não, tá? Que teve que me apresentar uma prática piedosa dessa, religiosa dessa, porque os milhares de católicos que eu conheci na vida, padres, bispos, sacerdotes, nunca abriu a boca para falar da importância de fazer uma prática como essa. E é importantíssimo, é fundamental. A fé, ela começa a sair de um mero plano racional e começa a descer para o coração. Tem pessoas na página que estão seguindo esses meus conselhos. Teve uma menina, a Renata, ela mandou mensagem, falou: Yuri, eu tinha muita dificuldade em dar esmola. Comecei a dar esmola e falei: caramba, isso aqui aquece o coração, isso aqui dá um pouco mais de turbinado na minha fé. Não é por sentimento, eu não começo a sentir coisas, não. Você começa a ver realmente Deus ali, Deus está ali naquele sujeito. Não é meramente uma ideia, uma imaginação, não. Deus está naquele sujeito, né? Ali é o que eu estou ajudando, né? E Ele também está em mim, porque eu estou sendo uma mão de misericórdia para Ele, né? Muitas pessoas leem, por exemplo, o Diário de Santa Faustina sobre a misericórdia, mas não praticam a misericórdia na vida. Praticar a misericórdia na vida é dar esmola, meu filho. Se você não pode dar esmola, procura alguém para você ser caridoso. Então, as pessoas vão dar desesperadas o que vão fazer. Se vai voltar para as bases, se nós vamos pegar pessoas, reunir em ciclos, não é para reunir e virar um monte de jovenzinho estudante, aí não vai adiantar também. É para vocês reunirem e fazer como os cristãos antigos faziam, tá? Lê as cartas dos padres apologistas, já falei, lê as cartas desses padres, dos padres apologistas, e você vai ver eles falando: olha, o que nos diferencia aqui de vocês, romanos, é que nós somos uma comunidade
pequena, mas que nós estamos juntos, unidos, na mesma prática, dos mesmos preceitos. Nós praticamos o Sermão da Montanha, nós vamos à Eucaristia. Os padres da igreja não estavam interessados em ensinar para os imperadores sobre a Trindade, sobre Deus e a sua unicidade, sobre a filosofia cristã. Não. Estavam interessados em mostrar, olha, nós temos um estilo de vida melhor que o de vocês, né? Então é isso que vocês têm que mostrar. Olha, talvez refletir mais sobre o céu, sobre a eternidade. Quão poucas reflexões nós temos sobre isso. Talvez aquele sujeito que idealiza um paraíso terreno, né, as coisas se resumindo, que quer acabar com o mal no mundo, talvez ele precise ter uma história melhor para entender como esse mal existiu. Por isso que a gente fez o curso do Gênesis aqui. Nós fizemos o curso do Gênesis, ele é um remédio para esses problemas todos que eu estou elaborando aqui, tá? Não somente ele, obviamente, né? Mas, ele responde ao problema do mal, por exemplo. Por que o mal existe? Muitas pessoas deixam-se cair por esses erros, por essas coisas, porque elas não sabem lidar com a existência do mal no mundo, né? Muitas pessoas não têm uma visão clara do que é o céu. Você vai falar para o céu, para muitos católicos, eles pensam que é umas nuvenzinhas, com os caras cantando umas harpas, não sei o que lá. Eles não têm a noção do que é isso. Então essas coisas precisam ser recuperadas. Esse grau de profundidade da fé precisa ser recuperado, mas ele começa na prática. Ele vai começar na prática. Senão você vai virar, de novo, um mero cara só preocupado com as letras. E aí, letra por letra não faz nada. Você está vendo muito bem isso aí. Adiantou nada. Adiantou no sentido assim, isso é meritoso, né? Ou seja, isso dá muito mérito, tá? Ir lá defender a fé, Paulo Taiguara falou muito bem, né? Mas, efetivamente, praticamente, né? O que adiantou somente expor a importância da Eucaristia para os católicos? Nenhuma, porque os ministros não são católicos, simples assim. Não adianta você expor a importância da Eucaristia para os católicos, porque os ministros não são católicos. Muitos falam, eu sou católico, isso aqui não é só discurso retórico, filho. É discurso retórico. E isso as pessoas também, isso vai para o nosso segundo ponto, que é a má relação dos católicos com os inimigos. Eles não sabem, não tem malícia, falta o olho da cobra, o olho da serpente, né? Enfim, eu me alonguei demais nesse vídeo, já são quase 40 minutos aqui de vídeo falando. Vou colocar no canal do YouTube, né? E eu espero que fique alguma lição. E se tiver dúvida, manda nos comentários. Entra no nosso grupo do Telegram, no canal do Telegram, tá? E a gente vai conversando por lá e tal, ou na página, enfim. Mas o meu objetivo aqui não é criticar as pessoas, não, tá? Muitas pessoas falam, você passou 40 minutos falando mal dos católicos. Eu não tô falando mal, eu não tô criticando, não tô orientando, entendeu? Se eu quisesse, eu ficava nem aí na minha, entendeu? Né? Deixava o meu nicho aqui de seguidores, com as pessoas que eu... Nossa, uma alergia tá atacando aqui. Ai, querendo espirrar já. Enfim, deixava com o meu nicho aqui de seguidores, bola pra frente. Ficava calado, entendeu? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, se você viu nele algum valor importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Curta o vídeo no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? E é isso, eu espero que possa ter ajudado vocês, tá bom? Até mais, abração e fique com Deus.